Eu vou começar apresentando um pouquinho para vocês quem é a Abrava. É uma associação brasileira de indústrias brasileiras de refrigeração, ar-condicionado, ventilação e aquecimento. Essa perna última, aquecimento, é o Departamento de Aquecimento Solar, o DASSOL, né? E a atuação da Abrava, neste ano, orgulhosamente, 50 anos. Então, a Abrava, com 50 anos de atuação, o DASSOL faz 20 anos também, neste 2012. Para nós, é uma satisfação muito grande. Quer dizer, num país como o nosso, desenvolvendo tecnologia, desenvolvendo a indústria. É importante citar para vocês, né, os nossos números. Por exemplo, 11 bilhões de dólares, né, que foi o fechamento de 2010. Não temos ainda de 2011. Né? Essa indústria ela emprega mais de 200 mil profissionais. Então, para nós, é de muita importância estar aqui e representando essa indústria. São muitos os parceiros, dentre eles Ministério de Minas e Energia, Ministério das Cidades, Ministério da Habitação. Nós temos ali, por exemplo, algumas instituições, CREA, nós temos também Procel e a Eletrobras. Continuando, o DASSOL, ele atua, né, como eu falei, há 20 anos. A gente tem uma situação de atuação junto aos associados, com representação de 65% do mercado. Nós temos apoio técnico, Revista Sol Brasil, em sua 11ª edição. Nós temos cursos, nós temos programas Qualisol, quer dizer, capacitação de técnicos, né? E também diria uma espécie de uma ONG chamada Cidades Solares, onde várias empresas, várias associações, várias cidades se juntam a nós defendendo a energia solar. Bom, do que nós estamos falando? Nós estamos falando exatamente de aquecer água. E talvez, a cada dia que passa, a gente olhe para o nosso chuveiro e fale assim, será que podia ser diferente? Né? E aí a gente tem aplicações, por exemplo, nas habitações de interesse social. O Minha Casa Minha Vida, dando um exemplo importantíssimo para o país e para outros países, né? Trazendo a seguinte pergunta: faz sentido construir casas hoje sem o mínimo de sustentabilidade? E aí veio a resposta, né? Nós temos um decreto do ano passado instalando, né, quer dizer, implementando 860 mil unidades com aquecimento solar. É uma demonstração clara do governo que vamos fazer diferente. E acho que é esse o pensamento nosso, acho que essa é a grande motivação nossa. Então, a gente tem ali alguns slides de algumas habitações, conjuntos. Aqui temos aplicações, por exemplo, para aquecer ar, né? Também é outra aplicação da energia solar. Secagem de frutas, né? Às vezes a gente se degusta aí com abacaxi seco, maçã seca, também pode ser aquecido, pode ser feito com energia solar. Aliás, eu tive sexta-feira num evento em Recife para aquecimento de água para lavagem das frutas, com um aspecto bactericida, né, sanitário, e foi muito interessante, porque você está tratando de uma indústria local, é manter o homem no campo, né, e, ao mesmo tempo, desenvolvendo nosso país com menos energia. Aqui a gente tem, por exemplo, aplicações em grande porte, são hotéis, geralmente, que utilizam para aquecer água de piscina ou de banho. Alguns também aí, aplicações em piscina. Aqui uma aplicação indústria. E aqui alguns benefícios, né? Não polui, energia limpa, obviamente, né? E, claro, integrando aí aspectos socioeconômicos e ambientais. Redução da emissão dos gases de efeito estufa, redução média de aproximadamente 30% na conta de energia elétrica. Quer dizer, se você pensar para um cidadão de um conjunto habitacional do Minha Casa Minha Vida, isso é renda indireta. O governo cumpre um papel muito importante. Além de prover, né, a estratégia de sustentabilidade, preservação do meio ambiente, ele dá uma renda indireta. É um impacto significativo na conta do cidadão. E, às vezes, ele até diminui a base do ICMS. Então, quer dizer, tem até um ganho sobreposto a isso, que é menos ICMS. Agrega valor ao empreendimento. Então, Minas Gerais, por exemplo, em Belo Horizonte, a CEMIG foi tão feliz na aplicação do projeto lá de aquecimento solar, que valorizou os prédios. A comunidade, a população de Belo Horizonte, sabedora dos benefícios do aquecimento solar, ao procurar os imóveis, já fazia a pergunta: tem aquecimento solar?
Porque se não tem, eu não quero. O benefício é do morador, é evidente. É nessa linha que também nós temos no Brasil mais de 40 leis em vários municípios. Acreditem, nosso município aqui de São Paulo tem uma lei. Esta lei diz: 40% da água quente e de qualquer estabelecimento deve ser provida por energia solar. Para residências que tenham mais de 3 banheiros, também deve ser aquecida por energia solar. As que têm menos de 3 banheiros, elas devem estar preparadas para aquecimento solar futuro. É uma lei vigente, então muitas pessoas não sabem dessa lei, né? E a gente acaba trazendo a indagação. Há um desafio na parte de construção civil, mas quantos outros não houveram? Eu acho que está na hora da gente começar, né, a dar esse exemplo. Então, eu fico muito feliz quando eu recebo no semáforo alguns panfletos de imóveis e contempla o aquecimento solar. É menos custo para a família, é preservação do meio ambiente, é uma educação para o teu filho que você não acredita. Como é que isso faz um sentido para ele, né? E uma satisfação para a gente, orgulho de ser brasileiro. Eu acho que é nesse caminho. Bom, o que mais nós temos nisso, né? Nós temos, reconhecidamente no mundo, né, como uma energia mais barata, o exemplo de aquecimento solar, ele data do final de 1800, e a gente tem aqui no Brasil a influência da Europa, né? Quer dizer, a Europa, que padeceu tanto, ainda padece com a energia, veio de lá. Tanto que no Brasil começou nas grandes propriedades de descendentes europeus. A energia de aquecimento solar ela se desenvolveu inicialmente nos anos 50, 60, nas grandes propriedades de descendentes europeus. E hoje é uma realidade, né, também para a classe baixa. Existe uma fatia ainda da classe média que não tem esse acesso, mas que devagarinho também vai se, diria, entendendo da importância. Nós temos ainda a produção por empresas de pequeno porte, a gente gera empregos aqui no Brasil. Por ano, são 30 mil empregos mantidos, né? Quer dizer, a produção nossa é em torno de 1 milhão de metros quadrados por ano. Esse 1 milhão significa 30 mil empregos, e a gente ampliando isso, a gente amplia o número de empregos, né? Bom, como é que está esse mercado do ponto de vista de implantação? Nós falamos aqui de matriz energética, o doutor Altino também trouxe. Eu resgatei uma informação de que o chuveiro elétrico ele participa hoje com 24%. Talvez até esse dado não é muito preciso, não é muito atual, mas que 24% da energia do horário de ponta, né, é relativa ao chuveiro. Aí a gente faz uma outra comparação, quanto que o chuveiro participa no horário de ponta, né, o famoso horário de ponta, que a gente vai ter aí várias gestões, do ponto de vista até de tarifa branca, algumas coisas trazendo o fotovoltaico nesse horário também. Quer dizer, quando a gente fala de aquecimento solar no residencial, nós estamos falando de banho. E, basicamente, né, nós temos um pico da manhã, onde as pessoas tomam banho pela manhã, e no final do dia. Então, aquela curva azul um pouco mais clarinha é concentração do chuveiro, no início da manhã e no final da tarde. Agora, no final da tarde, traz um impacto muito grande para o setor elétrico. Quer dizer, atender a este pico significa você ter um esforço muito grande de investimentos. E a ideia é que, se você conseguisse achatar este pico, você teria uma melhor confiabilidade do sistema. Aqui é uma distribuição da tecnologia solar no mundo, de aquecimento solar no mundo. Reparem, a China tem mais de 50% dessa energia solar de aquecimento. O Brasil ocupa a 7ª posição. Esses dados são os dados mais atuais, tá? São de 2009, são os dados mais atuais da Agência Internacional de Energia. Está para ser divulgado o número de 2010. Mas, assim, nós estamos ainda na 7ª posição, caminhando para a 6ª posição. A pesquisa última nossa, de 2011, trouxe alguns dados, né? Reparem que o Brasil tem, primeira barra da esquerda, um impacto em 2001. O setor foi muito procurado devido ao racionamento. Depois, a curva se acomodou e nós tivemos, barra a barra, né, ano a ano, uma produção que hoje gira em torno de 1 milhão de metros quadrados. A gente bateu lá 1 milhão e 29, 1 milhão e 30 mil metros quadrados. O acumulado, que é a linha amarela, representa hoje no Brasil 7 milhões de metros quadrados. Aí eu estava fazendo umas contas aqui, né, se a gente fosse pensar em termos de campos de futebol, se eu não estou certo, não sei se eu não usei o Maracanã, o Morumbi, isso são 900 campos de futebol.
E, ao mesmo tempo, isso significa, em termos de energia, cerca de 1/3 de Itaipu. Então, quer dizer, é muito significativo, né, essa consideração da energia solar térmica para o país. Agora, há uma meta, né? Há uma meta desenhada pelo Ministério das Minas e Energia e que os outros ministérios também acompanham, no sentido de se chegar em 2015 com 15 milhões de metros quadrados. Então, nós estamos falando de um crescimento médio acima de 25% nos próximos anos. É um desafio. Esse é o desafio que a indústria vai enfrentar junto com o governo, no sentido de atendê-la, né? A distribuição de vendas por região. Nós temos ali comparativo esquerda 2010 e 2011 da direita. Reparem que o Sudeste é o grande comprador dessa tecnologia. O Centro-Oeste passou a ter uma abrangência um pouquinho maior. Quem cedeu espaço foi o Sul. E também tivemos uma ampliação ali na região Norte. Por segmento, como é que estamos distribuídos, né? A grande concentração é o residencial. Nós temos cerca de 20% nos programas habitacionais e outros 20 e poucos na parte de indústria, comércio e serviços. Indústria, comércio e serviços tem aplicação muito na parte de alimentos. Outro dia tivemos uma história bem interessante, um posto de gasolina que usa aquecimento solar para lavar carros. E aí o slogan, né, que isso chama atenção. Primeiro, ele não usa detergente, a água quente ela já dilui a gordura. Então, a própria propaganda do posto, lá do Rio de Janeiro, né, era bem interessante. Então, ele usava coletores solares para aquecer a água, lavava o teu carro com água aquecida e não usava detergentes. Então, são posturas como essa, né, de integrando marketing, integrando tecnologia, que a gente espera aí que as coisas se desenhem melhor. As oportunidades, né? A gente tem uma tendência, né, de custos crescentes da energia devido à escassez das energias tradicionais, né? Então, a gente, ao mesmo tempo, tem a ampliação da consciência ambiental, né, no mundo como um todo, não só no Brasil. Legislações nas cidades, nos estados, para energias limpas, isso também é uma coisa que ajuda bastante como oportunidade. Nós temos a etiquetagem dos edifícios, né, que são novos conceitos aí do Procel Edifica, Green Building, por aí afora. Os programas de eficiência energética do setor elétrico, as habitações de interesse social que usam verba da ANEEL para também colocar aquecimento solar nas unidades e promover melhorias. E também nós temos as novas aplicações para ar-condicionado solar, secagem de grãos, tratamento hidrotérmico solar de frutas, como eu comentei antes. Oportunidades ainda, ampliação da escala, né, a gente vai ter redução dos custos dos preços. A produção desses equipamentos, tanto o reservatório como o coletor, recebe a etiqueta do Inmetro. E aí é um dado interessante, né? Quer dizer, em 1997, acho que o doutor Altino deve lembrar bem disso, alguém chegou lá no Inmetro, do nosso setor, né, da nossa associação, e disse: queremos etiquetar o coletor. Ah, mas só se etiqueta o que consome. Não, mas esse aí gera, e a gente quer dar um sinal para o consumidor de quanto ele gera. Se ele gera muito, se ele gera pouco. E aí, carinhosamente, né, e tecnicamente, o pleito foi aceito, né? Então, abrindo a vanguarda de etiquetagem de produtos que geram energia, né, o aquecimento solar, em 1997, foi o primeiro a receber a etiqueta, né? Hoje nós temos coletores e também reservatórios etiquetados. Mais de 50% desses produtos são A. Quer dizer, a melhor tecnologia aqui no nosso país, feita por indústrias brasileiras. Nós também temos uma capacidade para a expansão da produção brasileira. Hoje as indústrias são pequenas, trabalham em um único turno, então a gente poderia abrir o turno 2, o turno 3 e atender a demanda que venha. Geração de empregos verdes, há um estudo da OIT também destacando esse aspecto, né? E são aí 30 mil empregos. A indústria também, igualmente, ela também tem incentivos, né, do ICMS e também do IPI. E o mercado brasileiro está em formação, a gente tem que quebra de paradigma. Acho que essa é a grande questão. Nas faculdades, hoje, é muito interessante, a gente vê os professores desenvolvendo projetos arquitetônicos com aquecimento solar. Os engenheiros fazendo cálculo de retorno de investimento com energia, aquecimento solar. É assim que a gente vai construir. Então, esse é o paradigma que a gente tem que quebrar, é assim que a gente, devagarinho, vai pondo as ideias a serem construídas. Não são vendas
goela abaixo. Mas o sucesso, né, ele depende de vários fatores e qualidade é uma delas. Eu comentei com vocês sobre os produtos que são etiquetados, aí tem um quadro geral, né, são 40 empresas, são 230 e poucos reservatórios, 90 empresas que participam do Qualisol, que são instaladoras, né, e há um novo regulamento que esteve em consulta pública até cerca de 15 dias atrás e que vai trazer para esse setor a etiqueta compulsória. Isso significa o quê? Não terão mais no país produtos sem etiqueta do Inmetro. Para a indústria, isso é uma garantia de que todos estão competindo na mesma base. Hoje, o produto etiquetado recebe uma série de investimentos e concorre no mercado paralelo com produtos de baixa qualidade. Então, o Inmetro dá uma boa ajuda nesse sentido, para dar um sinal para o consumidor do que é qualidade e do que não é. O Procel Edifica, são só as etiquetas aí que também integram, né? Quer dizer, o aquecimento solar no edifício, ele representa mais de 20% do valor da etiqueta. Então, isso também pontua, né, na obtenção da etiqueta. Aí uma relação de algumas cidades e alguns estados que têm leis solares,